Um gigantesco buraco negro, tão massivo quanto aquele no centro da Via Láctea, é hospedado por uma galáxia anã a menos de 1 milhão de anos-luz de distância. Invisível até agora, talvez não por muito tempo. Uma maneira de observar o que poderia ser o segundo buraco negro supermassivo mais próximo da Terra foi sugerida por dois astrofísicos do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian CFA. Este buraco negro é um gigante com 3 milhões de vezes a massa do Sol e hospedado pela galáxia anã LEO. Buraco negro supermassivo, rotulado como LEO-I, foi proposto pela primeira vez por uma equipe independente de astrônomos no final de 2021. A equipe notou estrelas ganhando velocidade à medida que se aproximavam do centro da galáxia, evidência de um buraco negro, mas imaginando diretamente a emissão de um buraco negro não era possível. Agora, uma nova maneira de verificar a existência do buraco negro supermassivo foi sugerida pelos astrofísicos da CFA, Fabio Pacuti e Avi Loeb. Seu trabalho é descrito em um estudo que foi publicado recentemente no The Astrophysical Journal Letters. Galáxia Leão I, a ultratênue galáxia companheira da Via Láctea, Leo I, aparece como uma mancha tênue à direita da estrela brilhante, Regulus. Crédito: Scott Antila. Os buracos negros são objetos muito esquivos e, às vezes, gostam de brincar de esconde-esconde conosco, diz Fabio Pacuti, principal autor do estudo da Letters. Os raios de luz não podem escapar de seus horizontes de eventos, mas o ambiente ao seu redor pode ser extremamente brilhante, se o material suficiente quer em seu poço gravitacional. Mas se um buraco negro não está acumulando massa, em vez disso, ele não emite luz e se torna impossível de encontrar com nossos telescópios. Este é o desafio com Leo I, uma galáxia anã tão desprovida de gás disponível para acreção que é frequentemente descrita como um fóssil. Então, devemos renunciar a qualquer esperança de observá-lo? Talvez não, dizem os astrônomos. Em nosso estudo, sugerimos que uma pequena quantidade de massa perdida de estrelas vagando pelo buraco negro poderia fornecer a taxa de acréscimo necessária para observá-lo, explica Pacuti. Estrelas antigas tornam-se muito grandes e vermelhas. Nós as chamamos de estrelas gigantes vermelhas. As gigantes vermelhas normalmente têm ventos fortes que carregam uma fração de sua massa para o meio ambiente. O espaço ao redor de Leo parece conter o suficiente dessas estrelas antigas para torná-lo observável. Observar Leo pode ser inovador, diz Avi Loeb, coautor do estudo. Seria o segundo buraco negro supermassivo mais próximo depois daquele no centro de nossa galáxia, com uma massa muito semelhante, mas hospedada por uma galáxia 1000 vezes menos massiva que a Via Láctea. Esse fato desafia tudo o que sabemos sobre como as galáxias e seus buracos negros supermassivos centrais coevoluem. Como um bebê tão grande acabou nascendo de um pai magro. Décadas de estudos mostram que a maioria das galáxias massivas hospeda um buraco negro supermassivo em seu centro, e a massa do buraco negro é 1/10 de 1% da massa total do esferoide de estrelas que o cercam. No caso de Leo, continua Loeb, esperaríamos um buraco negro muito menor. Em vez disso, Leo I parece conter um buraco negro alguns milhões de vezes a massa do Sol, semelhante ao da Via Láctea. Isso é empolgante porque a ciência geralmente avança mais quando o inesperado acontece. Então, quando podemos esperar uma imagem do buraco negro? Ainda não chegamos lá, diz Pacuti. A equipe obteve o tempo do telescópio no Chandra X-Ray Observatory e no radiotelescópio Very Large Array no Novo México e atualmente está analisando os novos dados. Pacuti diz: Leo está brincando de esconde-esconde, mas emite muita radiação para permanecer sem ser detectado por muito tempo. Os astrônomos podem finalmente ter uma maneira de caçar um monstruoso buraco negro supermassivo que eles suspeitam estar à espreita na galáxia anã ao lado. Anúncio gigante seria o segundo buraco negro supermassivo mais próximo da Terra, depois de Sagitário ASGRA, no coração da Via Láctea, na galáxia companheira Leo. E este buraco negro supermassivo vizinho, chamado Leo, foi o primeiro proposto a existir em 2021, quando os astrônomos notaram estrelas acelerando à medida que se aproximavam do coração da galáxia anã. Embora esta seja uma boa evidência a favor de um buraco negro supermassivo, os astrônomos, frustrantemente, não conseguiram obter uma imagem direta das emissões de Leo para provar que ele existe. Agora, dois pesquisadores propuseram uma solução. Os buracos negros são objetos muito elusivos e, às vezes, gostam de brincar de esconde-esconde conosco, disse Fabio Pacuti,
astrofísico do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics e principal autor da pesquisa, em comunicado. Raios de luz não podem escapar de seus horizontes de eventos, mas o ambiente ao seu redor pode ser extremamente brilhante, se o material suficiente cair em seu poço gravitacional. Mas se um buraco negro não está acumulando massa, em vez disso, ele não emite luz e torna-se impossível de encontrar com os nossos telescópios. É o caso de Leo I. Sua galáxia anã não tem gás suficiente para alimentar o buraco negro supermassivo, deixando-o inativo e praticamente invisível. No entanto, Pacuti e um colega propõem que o buraco negro poderia simplesmente estar desfrutando de uma dieta alternativa, e talvez comendo o suficiente para os astrônomos confirmarem sua existência. Anúncio sugerimos que uma pequena quantidade de massa perdida de estrelas vagando pelo buraco negro poderia fornecer a taxa de acréscimo necessária para observá-lo, disse Pacuti. Estrelas antigas tornam-se muito grandes e vermelhas. Nós as chamamos de estrelas gigantes vermelhas. Gigantes vermelhas normalmente têm ventos fortes que carregam uma fração de sua massa para o meio ambiente. O espaço ao redor de Leo I parece conter o suficiente dessas estrelas antigas para torná-lo observável. Se a técnica funcionar, a observação de Leo I pode ser inovadora, de acordo com Avi Loeb, astrofísico também do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Em particular, uma detecção resolveria outro mistério astronômico: se as galáxias anãs possuem buracos negros supermassivos dessas enormes massas. Os cientistas estimam que Leo I pode ter cerca de 3 milhões de vezes a massa do Sol. O buraco negro da Via Láctea, SGRA, é apenas um pouco maior, com 4 milhões de vezes a massa do Sol. Advertisemente seria o segundo buraco negro supermassivo mais próximo depois daquele no centro da nossa galáxia, com uma massa muito semelhante, mas hospedada por uma galáxia 1000 vezes menos massiva que a Via Láctea, disse Loeb no comunicado. Esse fato desafia tudo o que sabemos sobre como as galáxias e seus buracos negros supermassivos centrais coevoluem. Como um bebê tão grande acabou nascendo de um pai magro. No caso da Via Láctea e dos buracos negros supermassivos no coração da maioria das grandes galáxias, esse objeto central contém cerca de 1/10 da massa total da esfera de estrelas que o cerca. A existência de Leo em uma galáxia anã se afastaria radicalmente dessa proporção. No caso de Leo I, esperaríamos um buraco negro muito menor, disse Loeb. Em vez disso, Leo I parece conter um buraco negro com alguns milhões de vezes a massa do Sol, semelhante ao da Via Láctea. Isso é emocionante porque a ciência geralmente avança mais quando o inesperado acontece. Advertisemente Pacuti disse que os astrônomos ainda estão longe de obter imagens de Leo I, mas que ele e sua equipe obtiveram tempo no Observatório de Raio-X Chandra baseado no espaço e no radiotelescópio Very Large Array VLA, no Novo México, na esperança de descobrir este monstro cósmico teorizado. Leo está brincando de esconde-esconde, mas emite muita radiação para passar despercebido por muito tempo, disse Pacuti. A pesquisa da equipe é descrita em um artigo publicado na segunda-feira, 28 de novembro, no Astrophysical Journal.